Gratidão! Bom dia a todos, queridos e queridas ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que toca a sua alma. E eu aqui, Leandro Arruda, todas as segundas-feiras com vocês, às 10 horas da manhã, já para começar a semana numa vibe mundial maravilhosa, numa vibe de esperança, de fé, de vida, de saúde, de amor. Então, vocês podem me acessar nas redes sociais, Leandro Arruda Constelação no Instagram, no Facebook e no YouTube também eu tenho um canal, Leandro Arruda Constelação, onde lá tem os vídeos dos programas que eu faço aqui na Rádio Vibe Mundial. Para quem não me conhece, eu sou tarólogo, terapeuta holístico, constelador familiar há quase 14 anos. Também sou celebrante de cerimônias ecumênicas e também faço palestras na área do desenvolvimento humano. E hoje eu vou falar de um tema que é muito demais importante, que é a nossa saúde. E o tema é: a doença veio para te curar. Olha que interessante esse tema. A doença veio para te curar. O que isso quer dizer? Na visão das constelações familiares, as doenças não vieram para te matar, não vieram para te fazer mal. Elas vieram para te curar. Curar a sua alma. Como assim, Leandro? Uma doença veio para curar? A doença não deixa a gente mal? Não leva a gente para a morte? Não! Na visão das constelações familiares, as doenças estão a serviço da vida. É para que a gente não morra que elas existem. Então, às vezes, você tem um processo emocional ou mesmo espiritual que você não está percebendo, né? De alguma maneira você não percebe que aquilo está no seu ser, ou no campo mental, ou no campo emocional, ou até no campo espiritual, você não percebe, e daí ela vem, essa energia, para o corpo físico, se manifesta através de uma doença, para que você mude algo, para que você sobreviva, para que você busque exatamente o contrário. Busque a vida, não é a morte. É óbvio que não é fácil passar por um processo de doença, ainda mais quando a doença é grave. Porém, observe, gente, que não é do nada que vem uma doença. É alguma emoção desequilibrada, é algum conteúdo seu que você não processou na parte emocional, ou mesmo até pela visão das constelações familiares, existe a possibilidade da doença estar em ressonância com traumas da nossa família. E também, nesse mesmo sentido, com pessoas excluídas. Então, quantas vezes, ao longo desses quase 14 anos, facilitando as constelações familiares, que eu constelei doença, e o que aparecia? Pessoas que estavam excluídas, filhos fora do casamento, abortos, pessoas que a família, de alguma maneira, excluiu, rejeitou, rechaçou, dores que os nossos ancestrais não puderam curar. Então, quantas vezes uma obesidade, uma compulsão alimentar, quando a gente vai constelar, aparece o quê? Uma avó, uma bisavó que passou fome na guerra. Ou pessoas que são descendentes de retirantes nordestinos e que passaram fome também na seca do Nordeste. Nossa, mas eu nem conhecia a minha avó. Eu sei que ela passou fome, porque o meu pai conta. Ou eu nem conhecia a minha bisavó, mas eu sei que ela
veio da guerra e passou muita fome. Como é que eu agora, de alguma maneira, estou com essa compulsão alimentar ou com esse sobrepeso, de alguma forma para honrar ou equilibrar esse trauma da minha avó e da minha bisavó? Se eu nem a conheço, mal sei o nome dela. Então nós explicamos isso porque nós estamos dentro de um campo familiar ancestral, que é o que a gente chama de campo morfogenético, e esse campo morfogenético, ele contém todos os traumas, todas as memórias da nossa ancestralidade. E hoje também nós temos uma nova ciência chamada epigenética, que a epigenética fala que nós, de alguma maneira, né, o nosso DNA contém todas as memórias da história da nossa ancestralidade. Ou seja, de tudo o que aconteceu com a família da mamãe e com a família do papai. Então, às vezes, gente, uma doença, principalmente doenças crônicas, estão em ressonância com alguma perda, com alguma morte, com alguma exclusão em relação à nossa ancestralidade, à história da nossa família materna e paterna. Não é raro isso, constelar doenças e aparecer pessoas que foram excluídas, traumas de guerra, traumas de perdas, traumas de falências até mesmo financeiras. E a doença veio no corpo para olhar para aquilo, para que a gente olhe para aquilo, abra o coração e cure aquilo de uma maneira amorosa. Não é do nada também que ressona no corpo de um descendente um trauma do ancestral, um trauma do antepassado. Não é. É para que a gente resolva aquilo. Nós precisamos resolver as questões que os nossos ancestrais deixaram em aberto. Uma das missões, um dos propósitos que a gente tem nessa vida, encarnado aqui com essa família, é finalizar e resolver questões que os nossos ancestrais não conseguiram resolver. Esse é o preço de herdar essa família. Esse é o preço de receber a vida da família. Então não é um castigo, não é um karma, ao contrário, é uma oportunidade para você fazer algo de forma inteligente e honrar os seus ancestrais, porque eles não conseguiram fazer. E isso é super justo, porque por um outro lado, da onde veio a vida? Quem nos deu a vida? Eles, os nossos ancestrais. E muitas das vezes, por que esses traumas ocorreram e por que eles aparecem através de doenças no corpo dos descendentes, nós no caso? Porque é uma forma do amor ser visto novamente. Olha que lindo. O amor, quando ele adoece, o amor, quando ele não consegue ser expressado, de alguma maneira ele emaranha no sistema familiar e isso aparece no corpo de um descendente para que ele desemaranhe, ou seja, para que ele saia do amor que adoece e vá para o amor que cura. Olha que inteligente que é o sistema familiar. O que é a doença? Nada mais é que uma forma do amor aparecer. Uma forma difícil, mas é uma forma do amor aparecer. É a forma que o amor consegue ser visto e ser curado.
através de uma doença. Porque quando uma pessoa fica doente, todo mundo, e principalmente a família, gente, pode observar isso, para e olha para aquela pessoa. E aí começam a fazer oração, começam a fazer mantras, começam, né, toca a doença, ela toca o coração de todos, não só dos familiares, mas dos amigos. E aí todo mundo começa a olhar para o amor novamente, começa a refletir o que aquela doença está querendo dizer. Porque sim, gente, a doença é um recado da alma. Você não conseguiu olhar alguma coisa, ou seu ancestral, seus ancestrais, e aí são contando pai, mãe, avós, avós, bisavós, não conseguiu dar conta de uma situação, aquilo vira um trauma, e um descendente por amor, mais para frente, canaliza aquele trauma no corpo através de uma doença para tentar resolver aquilo que o ancestral não conseguiu. Então, muitas das vezes, as doenças, elas estão em ressonância com excluídos da nossa família, com traumas não resolvidos, com situações que não foram, de fato, curadas. E isso não pode ficar em aberto. E aí o que acontece? Você pode agora, com essa doença no seu corpo, buscar um caminho espiritual, fazer uma constelação para poder se desemaranhar dessa doença e possivelmente buscar uma cura, para que você possa se libertar desse padrão que adoece as famílias. Porque, como eu disse, a doença nada mais é que uma forma, talvez não saudável, do amor se expressar. Enquanto uma família não consegue expressar o amor de uma forma saudável, de uma forma até diria inteligente, então a doença vem no corpo desses descendentes. Para que então as pessoas busquem curar, transformar o amor que adoece para o amor que cura. Porque sim, o amor mal direcionado, o amor sem ordem, o amor sem consciência, ele adoece. Ele, inclusive, mata. Quantas pessoas não matam por amor? Por ciúmes? Quantas pessoas não se suicidam porque não dá conta da morte de um ente querido? Quantas pessoas não adoecem e morrem depois da morte de um ente querido? E isso é o amor que adoece? Isso é o que a gente já sabe? Vamos para o amor que cura. Qual é o amor que cura? É o amor que tem consciência. É o amor que olha e perdoa. É o amor que olha e não julga. Ao contrário de excluir, é o amor que inclui. Então, toda doença, na verdade, é um recado da alma. É a alma tentando se expressar para que você se cure de algo que está lá no fundo da tua alma. Por isso que a doença veio para nos curar. Curar a nossa alma, curar algum padrão familiar que há anos está vibrando nas gerações e ninguém dá conta. Principalmente doenças que são chamadas as doenças genéticas. Será que elas são genéticas? Ou elas são padrões antigos, arcaicos, que vão passando, padrões até emocionais, psicológicos, que vão passando de geração em geração até chegar em alguém que consegue olhar aquilo e a própria alma pede para transformar aquilo. Então vamos se dizer, vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos se dizer que o meu bisavô era alcoólatra, pela justa razão dele.
E a minha bisavó, de alguma maneira, para lidar com esse alcoolismo do meu bisavô, excluiu ele, rechaçou ele, rejeitou ele, tirou as forças dele. Não no sentido de jogar na rua, às vezes também, mas não é bem isso, do coração eu estou dizendo. Então ela diz, esse homem não presta, esse homem é alcoólatra, esse homem é um horror, por que eu fui casar com ele? Então ela excluiu ele do coração. E ela morreu com essa mágoa do meu próprio bisavô, do marido dela, que era alcoólatra. Então ela não resolveu isso. E isso passa para minha avó, que faz a mesma coisa, até mesmo inconsciente. Exclui o meu avô, o marido dela, ainda que ele não seja alcoólatra. Ah, esse homem é fraco, esse homem não dá conta da casa, esse homem é esquisito, esse homem, ele é um banana. Ou seja, inconscientemente, ela segue o script da mãe dela, minha bisavó. Aí o que acontece com a minha mãe? Ela herda esse padrão e faz o que com o meu pai? A mesma coisa. Desclassifica o meu pai e exclui mais uma vez uma geração de homens. Ou porque rejeita, ou porque rechaça, ou porque não tem relação sexual, porque muitas mulheres acabam punindo os homens por conta disso. Muitas mulheres utilizam, né, a relação sexual como uma forma de punição aos homens. E aí um neto, por exemplo, ou uma neta, que é a filha da minha mãe, né, neta da minha avó, bisneta da minha bisavó, tem uma doença no corpo. Por exemplo, um câncer no útero, que é a parte feminina. Quando a gente vai constelar esse câncer no útero, o que aparece? O trauma, o problema que a família tem, ou seja, desde a minha bisavó, as mulheres excluindo os homens. E o que é o útero? É o feminino. Então, quando você constela essa doença, por exemplo, uma endometriose, um problema sério no útero, na parte sexual feminina no geral, trompas, ovários, útero, vagina, aparecem mulheres que excluíram os homens, desde a bisavó. E aí você vai ter que resolver aquilo. Você, como bisneta dela, vai ter que resolver aquilo. Agora, preste bem atenção, gente, que eu não estou dizendo que toda vez que se tem problema na parte reprodutora feminina é porque as mulheres excluíram os homens. Cada caso é um caso, gente. Por isso que nesse mês de setembro, eu vou fazer constelações familiares em grupo, online, pela plataforma Zoom, às quintas-feiras à tarde, das 15 às 17h30. Esse grupo já existe há 3 meses. Então, é um grupo de constelação familiar online, não é presencial, não é físico, é online, pela plataforma Zoom. Cada participação tem o valor simbólico de R$ 29,00. E cada quinta-feira eu vou tratar um tema relacionado à doença. Então, nesse mês de setembro, dia 3, o tema do nosso encontro de constelação familiar em grupo online é a doença veio para te curar. Depois, no dia 10, vou falar de obesidades, vícios, compulsões e dependências. Depois, no dia 17, ansiedade e depressão. E no dia 24, o poder da autocura. Então, são 4 encontros, às quintas-feiras à tarde, chama Constelação em Grupo, online, às quintas à tarde, das 15 às 17h30. É um grupo maravilhoso, que já existe há 3 meses, e se você quiser participar dos 4 encontros, tem um desconto. Se você não quiser participar de um só, o valor é R$ 29,00. Vocês vão encontrar isso nas minhas redes sociais. Eu acabei de postar agora de manhã. Leandro Arruda Constelação,
lá no Instagram e no meu Facebook. Tem todas as orientações. É maravilhoso, porque a gente faz meditação, aí eu tiro uma carta do tarô para ver o que o tarô vai falar naquela tarde pra gente. Aí eu dou uma mini aula sobre o tema, faço um exercício, aí eu dou 10 minutinhos de café, isso todo mundo, cada um na sua casa, porque a gente está online pelo Zoom, pela plataforma Zoom. E depois do intervalo eu sorteio uma pessoa que vai fazer que eu vou facilitar para ela uma constelação. Então olha que lindo que é esse trabalho, gente. Constelação em grupo online, às quintas-feiras, das 15 às 17h30. Valor de participação, R$ 29,00, gente. É simbólico. É porque eu estou ali a serviço da vida mesmo. Então venha conhecer, é um trabalho lindo, maravilhoso. Eu explico qual é a visão das constelações, faço exercícios, leio o tarô. Aí a gente toma um café, cada um na sua casa, né, Pedro? Cada um com seu café, com seu bolo na sua casa. Daí, depois do café, na última hora, eu sorteio alguém para fazer uma constelação online lá, na plataforma Zoom. Então, é só vocês entrarem nas minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, no Facebook e no Instagram, e vocês vão ver lá o bannerzinho, que explica como é o trabalho, e embaixo do banner tem os temas. Dia 3, agora, de setembro, a doença veio para te curar. Vou falar mais sobre o que eu estou falando aqui no programa. Dia 10, obesidade, vícios, compulsões e dependências. Dia 17, ansiedade e depressão. E dia 24, o poder da autocura. Então, esse mês de setembro, eu vou falar só sobre doença, saúde e cura. Então, são trabalhos lindos e maravilhosos para que a gente possa se entender melhor e poder buscar a nossa cura. Ou então vocês entram no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, que lá também tem o número do meu WhatsApp e você pode pedir mais informações no meu WhatsApp. Eu sou constelador familiar há quase 14 anos, também sou docente, ou seja, eu formo outros consteladores, e é um trabalho que eu amo fazer, que eu amo facilitar. E vocês todos estão convidados para conhecer. É de quinta-feira à tarde, das 15 horas em ponto, a gente começa, até as 17h30. É um trabalho muito lindo. E a gente usa a plataforma Zoom, que é gratuito. Você só precisa ter um cadastro. E aí você entra lá no nosso grupo. Tem um grupo no WhatsApp que eu posso colocar você. E lá também eu passo mais informações. Mas esse grupo de constelação online, de quinta à tarde, gente, está maravilhoso. As pessoas estão adorando. Eu estou 3 meses fazendo ele. Eu fiz junho, julho e agosto. E vamos continuar agora em setembro com essa temática da saúde. Então é só vocês me acessarem, leandroarrudaconstelação.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Leandro Arruda Constelação. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma semana cheia de saúde, de paz, de cura, de bênçãos, de bem-aventuranças, agradecendo o pessoal que está no Facebook ligado, tanto na minha página pessoal, quanto na página da Rádio Vibe Mundial. Vou desejando a todos uma semana iluminada. E é só me procurar, Leandro Arruda Constelação. Um beijo no coração, boa semana e gratidão!